Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula aqui sobre SUS. Vamos falar mais 11 questões do SUS comentadas aqui das últimas provas de residência de nutrição aqui do Distrito Federal. E agora vamos de questão do IADES, questão lá de 2021, do ano passado, da nossa residência multiprofissional da SESDF. O enunciado fala o seguinte: o Sistema Único de Saúde é uma conquista do povo brasileiro, garantida pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 96, por meio da Lei 8080. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. E aí, com base no texto apresentado, julgue os itens a seguir. Na questão número 10, pessoal, vamos lá. O SUS nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais que entenderam que saúde é um direito de todos. Uma vez que anteriormente, importante que ele faz anteriormente, a Constituição Federal de 88, a saúde pública estava ligada à previdência social e à filantropia. E aí, certa, errada, marca aí em casa. Questão fácil. Quem sabe a história do SUS, né, como tudo se desenhou, como tudo foi construído, consegue responder essa questão facilmente. Pessoal, a questão está certa. E aí vamos falar um pouquinho sobre o SUS, né? O que é o SUS? Então, o SUS, ele é uma conquista do povo brasileiro. Uma grande conquista do povo brasileiro. A gente sabe que em 86 a gente teve uma Conferência Nacional de Saúde, a famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ajudou a empurrar e colocar dentro da Constituição Federal, que foi feita 2 anos depois, né, em 88, a saúde. E aí o SUS ele é garantido pela Constituição Federal de 88, lá no artigo 96, e depois pela Lei 8080, né, que saiu em 1990. E o SUS ele é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, e sendo que 80% dessas 190 milhões de pessoas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento na saúde. Olha a importância do SUS dentro do nosso país de mais de 200 milhões de habitantes. A grande maioria, 80%, depende exclusivamente dele. Então ele é muito importante e ele foi criado depois de muita luta, de ação de movimentos sociais, de conselhos locais de saúde, que conseguiram inserir dentro da Constituição a saúde. O SUS ele é financiado com impostos do cidadão, ou seja, recursos próprios da União, de estados e municípios e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social que está lá dentro da nossa Constituição Federal, que envolve saúde, previdência social e assistência social. Então a saúde está dentro da Seguridade Social e o SUS é financiado através de impostos, tá? Isso é importante. Não caiu nessas últimas provas, mas é importante você saber. E o SUS ele nasceu, como eu já falei, por meio da pressão dos movimentos sociais. A gente teve lá, nessa época, 86, até um pouco antes, diversos movimentos sociais, os conselhos trabalhando de forma extremamente articulada para conseguir a saúde como um direito de todos, que é como está escrito lá na nossa Constituição Federal. Porque antes disso, de fato, a saúde pública ela se resumia somente à previdência social e filantropia. Então, quem tinha acesso à saúde eram as pessoas que contribuíam com a previdência social, com pessoas que trabalhavam. E as pessoas que conseguiam acesso através de caridade, né, de filantropia, que era muito mais difícil. Saúde não era um direito, a saúde era conseguida através dessas duas formas, né? E quem tinha muito dinheiro e conseguia pagar de forma privada, claro. Tá? Então a questão está certa, é uma questão muito fácil, que fala sobre o nascimento do SUS, como isso aconteceu, pressão de movimentos sociais, que entenderam que a saúde é um direito de todos, né? Porque antes da Constituição isso não era reconhecido, tá? Vamos para a questão número 11. É o mesmo texto da questão anterior, e a questão fala o seguinte: a atenção terciária
ou de alta complexidade designa o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização. Organiza também procedimentos que envolvem alta tecnologia e ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise e otologia, né? Ele cita diversas coisas, mas aqui o ponto principal é que ele está falando da atenção terciária. Você em casa sabe o que é atenção terciária? Sabe o que é atenção primária, atenção secundária, atenção terciária? Sabe o que é uma rede de saúde? Se você sabe, vai saber marcar essa questão. A questão está certa, errada? Marca aí em casa. A questão está certa, tá? A questão extensa, mas vamos lá para a explicação. Primeiro ponto. Dentro da Constituição Federal e da Lei 8080, a gente tem lá o seguinte: descentralização. Um ponto importante, tá? Dentro da Constituição Federal, a gente já falou bastante hoje, a gente tem diretrizes, e dentro dessas diretrizes a gente tem a descentralização. Lá na Lei 8080, a gente tem princípios. E dentro desses princípios, a gente tem lá o 9º princípio, a descentralização também. E aí continua. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. Dentro desse princípio, a gente tem 2 itens, o item A e o item B. É importante a gente saber isso aqui. O item A fala o seguinte: ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, ou seja, maior autonomia para os municípios. E no item B, a gente tem regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Tem aqui 3 conceitos muito importantes, tá? Regionalização, hierarquização e rede de serviços de saúde. Para você conseguir responder essa questão aqui facilmente, você precisa saber o que cada um desses conceitos aqui diz. Vamos lá. Regionalização. O que é regionalização dentro do SUS? É a delimitação de determinada área geográfica planejada a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos, tá? Então, o que é regionalização em saúde? Para a gente resumir. Vamos dar exemplo aqui que no estado X a gente tem vários municípios e que nesses municípios são, né, colados uns aos outros, então a gente tem lá uma área geográfica, eles são próximos, e a gente tem, vamos pegar 4 municípios como exemplo. A gente tem um hospital oncológico em um desses 4 municípios, tá? Outros municípios não têm esse hospital oncológico. E aí esses municípios podem usar esse recurso que é a regionalização. E aí o que seria isso? Opa, a gente tem 4 municípios, desses 4 só um tem um hospital oncológico. A gente pode fazer uma região de saúde, incluindo esses 4 municípios, para eles trabalharem de forma organizada e coordenada, e aí trabalhar com esse hospital oncológico como referência para as pessoas que dele necessitarem desses 4 municípios. Então é mais inteligente, é um serviço que já existe, e aí a gente vai ter os critérios epidemiológicos, que no caso do exemplo aqui são pacientes que vão precisar desse serviço oncológico, e aí esse hospital oncológico vai atender essa determinada área geográfica, que é a área desses 4 municípios. Então a regionalização em saúde é quando a gente unifica, de alguma forma, por algum motivo, algum critério epidemiológico, visando melhorar e aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Visa melhorar a gestão desses serviços. Então, ao eu unificar esses municípios e vincular, né, como uma região só de saúde, fazer essa regionalização, vai facilitar o acesso dessas pessoas, desses 3 municípios que não têm um hospital oncológico de referência, para esse outro hospital. Então, isso aumenta o acesso dessas pessoas. Isso é muito utilizado, tá, pessoal? Esse conceito é muito utilizado dentro do SUS, é muito comum cidades se juntarem, se organizarem ali, dividirem esses equipamentos de saúde, porque a gente sabe que é muito caro construir um hospital, construir uma UPA, construir uma unidade básica,
Então, quando a gente pode aproveitar melhor esse espaço e dividir, né, fazer essa regionalização com outras áreas, é muito mais fácil. Então, esse é o conceito de regionalização em saúde. E outro ponto que esse dialoga mais com a nossa questão, né, que fala sobre a atenção terciária, é a hierarquização. O que é a hierarquização? Para entender o que é hierarquização, a gente tem que entender de rede de atenção à saúde. Hierarquização é a gente organizar o nosso sistema de saúde em níveis. Então, a gente vai ter o nível primário, que é a atenção primária, né, ou atenção básica, são sinônimos. A gente tem o nível secundário e a gente tem o nível terciário, que é o que fala a nossa questão. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, a gente tem a atenção primária. A atenção primária ela é constituída pelas unidades básicas de saúde, né, as UBS, pelos agentes comunitários de saúde, né, os ACS, pela equipe de saúde da família, a gente chama de ESF, e pelo núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, né? Núcleo de apoio, mais recentemente a gente passou a chamar de núcleo ampliado, mas continua sendo o NASF. Enquanto o nível intermediário de atenção fica em cargo do SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, né? Das unidades de pronto atendimento, e o atendimento de média e alta complexidade fica a critério dos hospitais. Então, nível primário, unidades básicas de saúde, que envolve equipe de saúde da família, agentes comunitários, equipe de saúde da família. Nível secundário, as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento, o SAMU, e o nível terciário, os hospitais. Só para reforçar aqui, eu coloquei cada um. A atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção primária e terciária, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência. Olha só, nível primário, as unidades básicas de saúde, né, os postinhos que a gente costuma chamar. Atenção secundária, a gente vai envolver as unidades de pronto atendimento, vai envolver o SAMU, alguns ambulatórios também estão inseridos nessa atenção secundária, que é uma complexidade média, e a gente tem a atenção terciária, que é o que fala a nossa questão, que é o quê? A alta complexidade designa o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, então são equipamentos muito tecnológicos, mais caros, né? E ele organiza também procedimentos que envolvem alta tecnologia e o alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise, otologia também. Então são serviços mais caros para o sistema de saúde, são serviços que têm mais equipamentos. Na unidade básica de saúde, a gente tem tecnologias mais leves, né, de menor densidade tecnológica. Na atenção secundária, a gente tem uma densidade média, são serviços de média densidade tecnológica. E na atenção terciária são serviços mais especializados, com uma densidade maior, com equipamentos de maior preço, de maior gasto. Então a nossa questão, pessoal, está corretíssima, né? Falei bastante coisa aqui sobre essa questão porque são conceitos importantes: regionalização, hierarquização e rede de atenção à saúde. Então todos esses itens aqui, a atenção primária, secundária, terciária, eles formam o que a gente chama de rede de atenção à saúde, tá? Então, a nossa questão está certíssima, tá? Atenção terciária ou de alta complexidade designa o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização. São todos esses citados aqui, tá bom? Vamos lá para a questão número 12. Tem o mesmo enunciado, tá, pessoal? A questão número 12 fala o seguinte: as ações do SUS são diversas e englobam a atenção à saúde nos 3 níveis de complexidade. Ó, falando de novo aqui de rede de atenção. Ficando a cargo da gestão do Ministério da Saúde, as ações que não estão inclusas, olha o não aqui meio confuso, né? A gente já fica de olho. Não estão inclusas no SUS, como, por exemplo, o controle de qualidade da água potável, a fiscalização de alimentos pela vigilância sanitária nos supermercados, nas lanchonetes e nos restaurantes. E aí, certo, errada? Marca aí. O que você acha? Vamos lá, a questão está errada. Questão que, por conta desse termo, a gente já fica com o pé atrás, né, gente? As ações que não estão inclusas no SUS. Quando a gente olha esse tipo de termo, a gente já tende a ficar com o pé atrás e acabar marcando errado. Mas vamos lá falar o porquê essa questão está errada, além desse termo estranho. Essa questão fala que, dentre as várias ações do SUS,
As que não estão inclusas no SUS ficam a cargo do Ministério, da gestão do Ministério da Saúde. Primeiro que o Ministério da Saúde faz parte do SUS, né? Então já está estranho e errado por conta disso. Mas fala o seguinte, que essas ações aqui, controle de qualidade da água potável, fiscalização de alimentos pela vigilância sanitária, que também está ligado ao SUS, e aí nos supermercados, lanchonetes, restaurantes, essa questão está me falando que essas ações não estão inclusas no SUS, e que aí o Ministério teria que fazer essa gestão. Mas essas questões estão sim inclusas no SUS, né, pessoal? Por isso que essa questão está errada. E aí vamos lá invocar a Lei 8080, que fala dos objetivos e atribuições. Lá no artigo 6º, fala assim, estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS. Tem lá, 1. Execução de ações. E aí tem o item A, que é vigilância sanitária, B, vigilância epidemiológica, C, saúde do trabalhador e D, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, ó, vigilância sanitária está aqui. Bom, continuando lá. Outra ação, a ação número 7, fala o seguinte, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. E no item 8 fala da fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Então, opa, está incluso aqui, né, pessoal? Está dentro do escopo de ações do Ministério, do SUS. Controle de qualidade da água, fiscalização de alimentos pela vigilância nos supermercados e lanchonetes. Então, está dentro do escopo do SUS. Eu ainda coloquei aqui porque isso está como atribuição aqui do SUS, né? Mas quando a gente desce a Lei 8080, a gente tem lá no artigo 16, dizendo que é da competência da direção nacional do SUS, tem lá a vigilância sanitária. Quando a gente olha o artigo 17, que é a direção estadual, a gente tem lá a vigilância sanitária. E quando a gente olha no artigo 18, que fala da direção municipal, a gente tem lá a vigilância sanitária. Então, olha só, todos os entes da federação têm escrito como ação essa questão da vigilância sanitária. Então, essa questão está muito errada, tá? Vamos lá para a questão número 13. Fala o seguinte, entre os princípios do SUS, encontra-se a equidade, cujo objetivo é diminuir desigualdades. Vou grifar aqui equidade. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, elas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Então, vamos lá. O que essa questão está falando? Do princípio da equidade, né? Primeira coisa, ela afirma que entre os princípios do SUS encontra-se a equidade. E que fala que o objetivo é diminuir a desigualdade. Vamos lá. Questão, você acha que está certa, errada? A gente fala muito da equidade, já falamos hoje aqui, que é um dos princípios doutrinários, né? Então, essa questão está certa. Vamos lá para a explicação. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre os princípios doutrinários e organizativos do SUS, porque é onde a equidade está presente. Princípios doutrinários do SUS, né, que são a base aí ideológica do SUS. A gente tem 3. Universalidade, integralidade e equidade, que é o que fala a nossa questão. E a gente tem os princípios organizativos, né, que são os que direcionam aí as nossas ações. Então a gente tem a regionalização, hierarquização, descentralização e comando único e a participação popular. Vamos falar um pouquinho mais da equidade. Lá no artigo 96 da Constituição Federal, a gente tem o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, gente, esse conceito ampliado de saúde, né, que foi colocado ali em uma época em que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fazia essa ampliação do conceito de saúde, ele se funda num sistema baseado no princípio da equidade. Então, a gente coloca e entende a equidade a partir disso aqui, do artigo 96 da Constituição Federal. Quando você for lá ler a Constituição Federal, artigo 96, 97, 198, 99 e 200, quando você for ler a lei
8080, quando você for a lei 8.142, você não vai achar escrito a palavra exatamente igual equidade. Ela não está presente. A palavra equidade não está escrito lá. Apesar de a gente falar que ela é um princípio, de fato ela é. Mas a gente tira esse conceito doutrinário, esse princípio doutrinário aqui do artigo 96 dessa redação aqui, de entender que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, de que ela visa reduzir o risco de doenças e outros agravos, de acesso universal e igualitário e de promoção, proteção e recuperação. Então a gente tira desse conceito ampliado de saúde esse conceito de equidade, tá? E a equidade tem uma relação direta com conceitos de igualdade e de justiça social. Então é importante aqui a gente relembrar também como o SUS nasceu, né? Aquilo que a gente já falou hoje também. O SUS nasce de movimentos sociais que entenderam que a gente precisava colocar a saúde como direito de todos, que a gente precisava expandir a saúde para todos, porque antes disso a saúde era restrita a quem tinha muito dinheiro, a quem trabalhava e contribuía com a Previdência, e quem tinha caridade ali de algum órgão filantrópico, tá? Então, a equidade não tem escrito lá dentro dessas leis, mas a gente entende ela a partir aqui do artigo 96 da Constituição Federal. Então, essa questão tá certa, tá redondinha, né? A equidade é um princípio do SUS, um princípio doutrinário, tem o objetivo de diminuir desigualdades, e é justamente isso. A equidade é tratar de forma desigual as pessoas visando, de alguma forma, a igualdade, né? A gente tem que tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Então, quem chega lá numa unidade básica de saúde tem um risco maior, tem uma carência maior, essa pessoa precisa ter uma atenção maior do que outra pessoa que teria necessidade menor, tá? Beleza, vamos lá para a questão número 14. Tem o mesmo enunciado e fala o seguinte: a porta de entrada dos usuários no SUS, porta de entrada, é a unidade básica de saúde. A UBS, né, a unidade básica de saúde, é de responsabilidade de gerenciamento do Estado. Estado com E maiúsculo significa que a gente está falando aqui de governo federal. União. Para facilitar o acesso do usuário, o Estado, com E maiúsculo, mapeia a área de atuação de cada unidade básica por bairro ou região. Por isso, o cidadão deve procurar a unidade mais próxima da sua casa, munido de documentos de comprovante de residência, né? Conta de água, luz ou telefone. E aí, a questão está certa, errada? O que você acha? De fato, a porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde. De fato, a responsabilidade do gerenciamento dessas unidades básicas é do órgão federal, né, do Estado. Certo, errada? Vamos lá para a resposta. A questão está errada. Gente, a porta de entrada do SUS, e aí a gente está falando de rede de novo, né? Por isso que é importante você entender o que é rede de atenção primária, secundária e terciária. A porta de entrada preferencial, tá? Não é a única. Então, você pode sim acessar o SUS direto de um hospital se você estiver passando mal, ou de uma unidade de pronto atendimento, você pode acessar direto. Mas a porta de entrada preferencial, tá? É a unidade básica de saúde, é o nível primário. É onde, teoricamente, está mais próximo das pessoas, né? As unidades básicas de saúde estão nas comunidades, estão nas pessoas, onde as pessoas têm mais acesso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Porém, aqui fala que a unidade básica de saúde é de responsabilidade do Estado, né? Com E maiúsculo, do governo federal. E aí, vamos lá para a justificativa. Vamos falar um pouquinho mais de atenção primária. Como a gente já falou, ela é constituída pelas unidades básicas de saúde, e aí envolve os agentes comunitários, a equipe de saúde da família, o núcleo ampliado, né, o núcleo de apoio. E a porta de entrada do usuário, como eu falei, preferencial é, de fato, a unidade básica de saúde, né, conhecida como posto de saúde. Porém, o ponto que está errado na questão é esse aqui, a responsabilidade. A responsabilidade das unidades básicas de saúde não é do governo federal. A responsabilidade é dos municípios. As unidades básicas de saúde ficam em território municipal. Então, a atribuição é de gerenciamento da unidade básica de saúde do município. E aí a questão continua. Para facilitar o acesso ao usuário, o município mapeia a área de atuação de cada unidade básica de saúde por bairro e região
e aí o cidadão tem que comparecer à unidade portando algum tipo de comprovante, né? Então a questão está errada por isso, tá? O gerenciamento das unidades básicas de saúde não é do Estado, é dos municípios, tá bom? Vamos lá para a questão número 15. Fala o seguinte: o modelo de gestão do SUS é descentralizado. Ou seja, o governo federal, né, a União, os estados e os municípios dividem a responsabilidade de forma integrada, garantindo o atendimento de saúde gratuito a qualquer cidadão por meio da parceria entre os poderes. Em locais onde há falta de serviços públicos, o SUS realiza a contratação de serviços de hospitais ou laboratórios particulares para que não falte assistência às pessoas. E aí, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje. Tá certa? Tá errada? Marca aí em casa. Essa questão tá certa, pessoal. O que essa questão tá me dizendo? Que onde não tem serviço público do SUS, né, de administração direta, o município ele pode sim contratar, né, fazer uma parceria, aqui, contratação de serviços de hospitais ou laboratórios particulares para que não falte assistência às pessoas. Vamos lá para a justificativa. A gente tem aqui, na Lei 8080, primeiro que fala no artigo 7º o seguinte, né, as ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados, que integram o SUS, eles têm que obedecer aos princípios aqui, né? Então aqui já está falando que eles podem participar desde que obedeçam os princípios, né? Então, essa questão está certíssima. A atenção à saúde privada, né, pode participar, o SUS pode contratar, sim, serviços privados em locais onde há falta dos serviços públicos, tá? A gente tem aqui também, na verdade eu coloquei aqui para falar um pouquinho mais sobre descentralização, né? O que é descentralização? É um conceito também importante. Por isso aqui eu também coloquei esses princípios. A gente já cansou de falar hoje da descentralização, né? Está lá presente como uma diretriz na Constituição Federal aqui, e a descentralização está presente lá como princípio aqui na Lei 8080. E aí o que é descentralização, né? Esse princípio, né? De acordo com esse princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os 3 níveis de governo, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência e qualidade, e também a fiscalização e controle por parte da sociedade. Então a gente está falando de divisão de responsabilidades, né? Distribuir entre os 3 órgãos esse poder. E aí no capítulo 2, que fala da participação complementar, e aqui já falando do ponto que fala sobre o SUS poder contratar serviços privados, a gente tem o seguinte lá no artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Ainda tem o parágrafo único que fala o seguinte: a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. Então, um pouco do que a gente já falou, né, pessoal? O SUS pode contratar, sim, serviços privados, onde há necessidade através de convênios e contratos, tá? E esses serviços privados precisam estar em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Aí eles podem participar. Beleza? Vamos lá para a questão número 16. Fala o seguinte, uma questão um pouco maior. Como eu falei, questões de SUS geralmente têm textos maiores, então a gente precisa ler com calma e atenção. Vamos lá. O controle social é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, então estou falando de participação, fiscalização, no monitoramento e no controle das ações do poder público. A Constituição Federal de 1988, por meio da Lei Orgânica da Saúde, né, 8.142, criou uma nova institucionalidade, marcada por 2 importantes inovações. A centralização, que propunha a concentração das decisões na União, além da valorização da participação social
no processo decisório das políticas públicas de saúde por meio dos conselhos. E aí? A questão está muito fácil, né, pessoal? Não dá para errar essa questão. A questão está muito errada. Ela está me dizendo aqui, quando você bate o olho aqui nesse termo, centralização, você já vai colocar isso errado. A gente está falando de SUS, todos os documentos, princípios, diretrizes falam de descentralização. Deslocar poder, distribuir poder, tá? Não tem centralização. E aqui ainda fala que propunha concentração das decisões na União. Não, pessoal, não tem concentração, pelo contrário. Há, na verdade, uma municipalização. Então, a gente tem uma distribuição do poder da União, passando pelos estados e municípios, tá? Então, essa questão está muito errada. Nem coloquei aqui a justificativa, né, a base teórica, porque a gente já falou bastante. Não tem cabimento a gente falar de centralização no SUS. Questão número 17. A atenção primária é constituída pelas UBS, pelos agentes comunitários de saúde, né, os ACS, pela equipe de saúde da família, a ESF, e pelo núcleo de apoio à saúde da família, o NASF. Enquanto o nível intermediário de atenção fica ao encargo do Serviço Móvel de Urgência, né, o SAMU, e das UPAs, as Unidades de Pronto Atendimento, já que o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais. Acabou de falar sobre isso, né? Então você vai marcar essa questão, vai acertar, porque você sabe que essa questão está certa. A gente acabou de falar sobre isso, a gente acabou de falar sobre hierarquização na saúde, as redes de atenção à saúde, o que é atenção primária, o que é atenção secundária, o que é atenção terciária. Então a gente sabe que, de fato, a atenção primária é constituída pelos agentes comunitários de saúde, pela equipe de saúde da família, pelo núcleo ampliado. A gente sabe que a atenção secundária, acho que eu coloquei aqui também, não. A atenção secundária é a unidade de pronto atendimento, é o SAMU, e a atenção terciária são os hospitais. Beleza? Muito fácil também, a gente falou bastante, com certeza isso você nunca mais vai esquecer. Vamos lá para a questão número 18. Fala o seguinte, com relação ao planejamento do SUS, julgue os itens a seguir. Então mudou um pouquinho o tema, né? A gente está falando agora de planejamento. Questão número 18 fala o seguinte, a Lei 8.142 estabelece que o processo de planejamento e orçamento no SUS será de natureza ascendente desde a esfera municipal até a federal e deverá observar o equilíbrio financeiro dos entes da federação. Eu ainda cito aqui o equilíbrio financeiro, né? Além disso, define o plano de saúde como instrumento básico do planejamento setorial e confere ao Conselho Nacional de Saúde, CNS, a atribuição de estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração dos planos de saúde. Questão com uma dificuldade um pouquinho maior do que a última, né? E aí, você sabendo que sabe, marca certa, marca errada. Vamos lá para a resposta. Essa questão está errada. E aí vamos falar o porquê essa questão tem um X legal. Vamos lá para a nossa base teórica. Lá na Lei 8080, onde fala do planejamento e do orçamento, artigo 36, temos o seguinte. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente. Ascendente. Vamos voltar aqui. Na questão fala, né, que o processo de planejamento e orçamento do SUS será de natureza ascendente. Correto, né? Continuar. Do nível local até o federal, ou seja, de municípios para o governo federal. Olha só, desde a esfera municipal, né, que é local, até a federal. Correto? Ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Vamos continuar. Os planos de saúde, aqui no parágrafo 1º, fala o seguinte, os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível da direção do SUS e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Então, aqui no parágrafo 1º, ele está me falando que os planos de saúde, e aqui plano de saúde é plano, tá, pessoal? Não é plano de saúde privado, é plano de saúde, que a gente planeja, tá? Os planos de saúde serão a base das atividades e programações. Lá na questão, vamos voltar.
Tem a parte aqui do equilíbrio financeiro, que também a gente falou aqui, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recurso. Quando a gente fala recurso, é dinheiro, tá? Então, esse ponto também está correto, está aqui dentro. E aqui ela continua falando que define o plano de saúde como instrumento básico do planejamento setorial, que é o que a gente leu aqui no parágrafo 1º, né? Que os planos de saúde são a base das atividades. Então, está correto. Vamos continuar. Parágrafo 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. E no artigo 37 fala o seguinte: o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Vamos voltar na questão. Fala do plano de saúde, fala que confere ao Conselho Nacional de Saúde, CNS, a atribuição de estabelecer as diretrizes dos planos de saúde. Que é o que está escrito aqui, né? O Conselho de Saúde estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração do plano de saúde. Então, Vitor, tá tudo certo aqui, né? Fala que o planejamento e orçamento no SUS é ascendente, fala que vai da esfera municipal até a federal, fala que tem que ser observado o equilíbrio financeiro, fala que o plano de saúde é o instrumento básico e fala que o Conselho Nacional de Saúde é quem define as diretrizes gerais para elaborar o plano de saúde. Então, o que está errado nessa questão? Lembra de uma das primeiras dicas que eu dei hoje? Atenção ao enunciado, pessoal. A questão fala que é baseado na Lei 8.142. Lei 8.142 fala muito da participação social e financiamento. E a nossa base é a Lei 8080. O que trata essa questão aqui do plano de saúde, da criação do plano de saúde, de que o Conselho é quem define as diretrizes da elaboração do plano de saúde, é a Lei 8080, não é a Lei 8.142. Então, por isso essa questão está errada. Tenha muita atenção à fonte que a questão está pedindo, tá? Então, a questão que fala uma série de coisas, aí você estuda bastante, sabe cada uma delas, e aí por uma desatenção no início da questão, você acaba errando e entregando de mão beijada uma questão difícil, né? Mas que você saberia responder se não errasse a fonte da questão, tá bom? Então, muita atenção ao enunciado, à fonte que a questão está citando. Vamos lá para a questão número 19, nossa penúltima questão. A 19 fala o seguinte: a emenda constitucional, né, que é uma introdução na Constituição Federal, quando a gente identifica a necessidade de introduzir alguma coisa na Constituição Federal, a número 29 de 2000 institui a obrigatoriedade da aplicação por pares dos 3 entes da federação de patamares mínimos de recursos fiscais para o financiamento das ações e dos serviços de saúde. Uma questão que está falando também de financiamento, uma questão que tende a ficar um pouquinho mais nebulosa, mas não é difícil, tá? E aí, você acha que está certa, errada? Marca aí. Vamos lá, essa questão está certa. Vamos lá para a justificativa. Então, a gente tem a Constituição Federal, artigo 98, né? Fala o seguinte: a União, parágrafo 2º do artigo 98, tá? A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. E aí ele cita aqui, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, é um patamar mínimo. O item 2 fala dos Estados e do Distrito Federal. O produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos que tratam o artigo 157 e 159, aqui está falando da Constituição Federal, né? Não precisa decorar esses artigos que não falam da saúde. Inciso 2, a linha A, inciso 2, inciso 1, a linha A, inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, ele está falando também como é que os estados e o Distrito Federal têm que contribuir. E o 3, a gente fala dos municípios também do Distrito Federal, né, que não é nem estado nem município, então ele fica nesses 2 pontos.
o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Então, olha só. A questão está certa. E um ponto importante também é, isso aqui, pessoal, que está no artigo 98 da Constituição, foi incluído por uma emenda constitucional lá em 2000, tá? Então, bem depois da Constituição Federal, que é de 88, através de uma emenda constitucional que a gente inseriu isso aqui, que tinha que ter um patamar mínimo para cada ente da federação, tá? Então, de fato, a emenda constitucional número 29 de 2000 instituiu a obrigatoriedade da aplicação por pares, né? Então, cada um dos 3 entes da federação a patamares mínimos. Então, o governo federal, os municípios e os estados, eles têm, baseado na Constituição Federal, que ofertar um valor mínimo para financiar as ações e serviços do SUS, tá? E aí vamos para a nossa questão derradeira, a nossa questão número 20, que fala o seguinte, também sobre planejamento do SUS. A resolução CIT, lembra que a gente falou sobre CIT hoje, sobre CIT e CIB? Então isso aqui foi uma determinação da CIT, né, na Comissão Intergestoras Tripartite, a número 1 de 2011, estabelece as diretrizes gerais para a instituição das regiões de saúde no âmbito do SUS. Regiões de saúde, a gente falou sobre isso também, né? Regionalização, a mesma coisa, tá? Das regiões de saúde no âmbito do SUS e institui a região de saúde como base para o planejamento dos entes federados. A questão está me dizendo que a CIT fez uma deliberação lá em 2011 e colocou as diretrizes gerais para instituir as regiões de saúde no âmbito do SUS. E aí, tá certa, errada? Uma questão que é mais ou menos, não é tão fácil assim, mas também não é difícil. E aí, o que você marcou? A questão tá certa, pessoal. E aí, vamos lá abrir essa resolução. É uma questão que dá sim para você, ao longo do tempo que você estuda, dá para você adquirir conhecimento e responder essa questão sem precisar decorar isso aqui, tá? Vamos lá, resolução número 1 de 2011 lá da CIT. Essa resolução estabeleceu as diretrizes gerais para a instituição das regiões de saúde no âmbito do SUS, tá? Parágrafo 1º. Considera-se região de saúde, a gente já falou sobre isso aqui hoje, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes. Lembra que eu dei o exemplo lá dos municípios que se juntaram? Então, é um agrupamento de municípios, de cidades, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Então, ao se montar uma região de saúde, ao a gente usar o conceito, né, de regionalização, a gente tem que estar atento a tudo isso aqui, tá? Identidades culturais, econômicas, sociais, redes de comunicação e infraestrutura de transporte. Então, não adianta eu montar uma região de saúde, sendo que o transporte, por exemplo, é muito ruim das pessoas se transferirem de um município para o outro. Então, isso tem que estar dentro do planejamento, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. E aí, quais são os objetivos? Isso aqui é a definição de região de saúde, tá? Que a gente já falou hoje. Objetivos são 3. Primeiro, garantir o acesso. Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Acesso. Lembra o exemplo que eu dei do hospital oncológico? Que um município tinha um hospital oncológico, outros 3 não tinham, mas que ficavam ali perto. Então, isso visa, essa regionalização, visa aumentar o acesso. Fazer com que as pessoas consigam acessar, ter acesso a esse serviço, tá? Então, garantir o acesso resolutivo da população em tempo oportuno. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, que é o hospital oncológico que trata câncer, é fundamental um tratamento oncológico sem tempo oportuno, ser o mais rápido possível, com qualidade, ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em rede de atenção à saúde, também falamos muito sobre rede aqui hoje, assegurando-se um padrão de integralidade. Objetivo número 2. Efetivar o processo de descentralização. Olha a nossa descentralização aqui de novo, né? Hoje a gente falou muito sobre descentralização. De ações e serviços de saúde entre os entes federados com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os gestores, impedindo a duplicação de meios para atingir as mesmas finalidades. Olha quanta coisa está me falando aqui.
Primeiro, a descentralização, novamente, né, das ações de serviços de saúde. Então, isso facilita porque as regiões de saúde são formadas por municípios que se agrupam. Então, município com poder. Então, a gente está falando de descentralização de poder, né, autonomia dos municípios. A gente está falando de responsabilização compartilhada, ou seja, os municípios vão compartilhar a responsabilidade desse tipo de serviço, né, da regionalização. A ação solidária, né, então aos municípios, no passo que eles de alguma forma se unem, né, para fazer uma regionalização, a gente precisa que eles estejam e sejam solidários uns com os outros. Cooperação entre os gestores, impedindo a duplicação de meios para atingir as mesmas finalidades. Então, eu estou falando aqui também de inteligência na gestão. Então, impedir duplicação. Então, às vezes, no exemplo de novo que eu dei, que eu falei do hospital oncológico, não teria necessidade, por exemplo, de construir um segundo hospital oncológico ali para atender esses 4 municípios. Às vezes, com um já é o suficiente para atender esses 4. Então, não tem necessidade de duplicação, né? E o objetivo número 3, buscar a racionalidade dos gastos. É a mesma coisa, né, pessoal? Construir um hospital é muito caro. Então, se eu posso juntar alguns municípios de forma organizada, respeitando todas essas questões aqui que a gente já falou, é muito mais econômico, é muito mais racional eu juntar esses municípios e fazer uma regionalização do que eu construir um novo hospital oncológico. A otimização dos recursos, a eficiência na rede de atenção à saúde, por meio da conjugação interfederativa de recursos financeiros, entre outros, de modo a reduzir as desigualdades locais e regionais. Muito claro, né? Não tem erro o que é descentralização, o que é regionalização, tá? Então a questão está certa. De fato, essa resolução número 1 da CIT estabeleceu as diretrizes gerais para instituir as regiões de saúde no âmbito do SUS, né, com base no planejamento dos entes federados. Pessoal, encerramos as nossas 20 questões, a nossa aula de hoje sobre SUS. É uma aula diferente, né? A gente sabe que quem estuda SUS já sabe muito, já tem uma boa base, então faz mais sentido a gente focar realmente em questões para a gente ter ciência do que tem caído nas últimas provas. Trouxe essas 2 provas do ano passado, então são questões fresquinhas e de um tema que sempre cai, tá? Um tema que sempre cai. Conta para mim aí embaixo, escreve nos comentários quantas questões das 20 você acertou. Me fala qual você teve mais dificuldade, quais você errou, porque a gente pode continuar conversando e ter mais aulas sobre esse tema, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um, o carinho de cada um, e a gente se vê em novas aulas, tá bom?